Olá pessoal, nós vamos tratar hoje de jurisdição e competência dentro do direito processual penal. A primeira pergunta que a gente deve fazer é por que o Estado é o encarregado de solucionar os conflitos de natureza penal? Bom, isso nos remete àquelas formas compositivas de litígio da antiguidade, que eram a autodefesa, o autotutela, em que imperava a lei do mais forte, vingança privada, a autocomposição, em que as partes abriam mão, cada qual de uma parcela de seu interesse, para chegar a um resultado mais apropriado, e a intervenção do terceiro, onde um terceiro era indicado pelas partes em conflito para solucionar aquele litígio. Nós sabemos que hoje em dia essas formas compositivas ainda se aplicam na ordem do direito privado, direito civil e direito de empresa. Mas no direito penal e processual penal, a regra é que os litígios, ou seja, a prática de um crime, obrigando ao Estado a tentar aplicar o seu ius curiendi, o seu direito de punir por um lado, e o réu se defendendo com as garantias constitucionais por outro, que isso seja resolvido única e exclusivamente pelo Estado, por meio da jurisdição. Então, a jurisdição pode ser conceituada como esse poder-dever que tem o Estado, por meio dos órgãos do Poder Judiciário, de dar solução ao conflito de natureza penal através do devido processo legal. Portanto, o Estado, que já tem o seu ius puniendi em abstrato, para realizar esse ius puniendi de forma efetiva, ele precisa, por meio do processo penal, dar esta solução ao conflito, fazer com que a norma de direito material seja aplicada. A jurisdição, ela tem algumas características e alguns princípios que lhes são caros, que lhes são importantes. Uma das características da jurisdição é a unicidade. Unicidade quer dizer que a jurisdição é una. Na verdade, quando nós falamos em jurisdição civil, jurisdição penal, jurisdição trabalhista, nós estamos apenas dando as separações relacionadas ao objeto que será tratado pelo Poder Judiciário. Mas a jurisdição como um todo é uma só, e ela é uma tarefa exclusiva do Estado por meio de seus órgãos do Poder Judiciário. Também podemos falar que a jurisdição está ligada a alguns princípios muito importantes. O princípio do juiz natural, segundo o qual, antes da realização da jurisdição, já está previsto na Constituição Federal qual será o órgão que irá ser responsável pelo julgamento daquela questão. Princípio da investidura. É necessário que, para poder julgar, para ter o poder de solucionar o conflito penal, os juízes, os órgãos do Poder Judiciário estejam investidos no poder de julgar. Essas formas de investidura vão desde o concurso público, com inúmeras fases, e a sua conclusão com a tomada de posse por parte do juiz, mas também existe a indicação do quinto constitucional, onde os órgãos colegiados terão na sua formação 1/5 dos seus desembargadores ou ministros, formados por indicações entre membros do Ministério Público e da advocacia, escolhidos cidadãos de notório saber jurídico e reputação moral ilibada. Isso também acontece mediante indicação do Presidente da República e sabatina pelo Senado Federal para os ministros que compõem a nossa mais alta corte, o Supremo Tribunal Federal. Então, essas formas vão dar possibilidade àquele que está investido no poder de julgar de dar solução ao conflito de natureza penal. Nós também temos o princípio da inércia. A jurisdição ela é inerte. O juiz não age de ofício, ele precisa ser
provocado pela parte interessada, pelo titular da ação penal. Se nós tivermos uma ação penal pública, o órgão provocador, o órgão que dará início a esta ação mediante a apresentação de uma denúncia, será o Ministério Público. Se estivermos diante de uma ação penal de iniciativa privada, a responsabilidade de apresentar a petição inicial, aqui chamada queixa ou queixa-crime, será do ofendido por meio de seu advogado. Pois bem, existem vários outros princípios, também outras características que estarão dispostos no material fornecido a vocês para um estudo. E agora nós vamos continuar a nossa fala cuidando da competência. Enquanto a jurisdição caracteriza esse poder e, ao mesmo tempo, dever do Estado, através dos órgãos do Poder Judiciário, de dar solução a conflitos de natureza penal, se tratando de jurisdição penal, a competência nada mais é do que uma delimitação desse poder de julgar. Ou seja, não é possível, mesmo havendo uma quantidade razoável de juízes, de desembargadores, de ministros do Poder Judiciário, não é possível que eles tenham condição de julgar todos os casos que lhes são demandados. Portanto, o legislador entendeu que seria necessário estabelecer, mediante alguns critérios, a delimitação desse poder de julgar. Então, essa delimitação é chamada de competência penal. A competência penal ela é tratada a partir do artigo 69 do nosso Código de Processo Penal. Mas nós encontramos doutrinariamente uma forma mais didática de entendermos a competência. Basta que nós pensemos primeiramente em 3 critérios definidores da competência, que são os critérios da natureza da infração, ou ratione materia, o critério relacionado à função exercida pelo réu, a função pública exercida pelo réu, critério da prerrogativa de função, ratione persone, e o critério da competência em razão do local, ratione loci. Esses 3 critérios são encontrados nos incisos do artigo 69. E, além deles, nós temos os chamados critérios modificadores, quais sejam distribuição, prevenção, domicílio ou residência do réu e também conexão ou continência. Nesse bate-papo nosso de hoje, nós vamos cuidar do critério natureza da infração. E como é que funciona? Pois bem, você vai estar diante de um caso concreto em que um fato delituoso foi praticado e é preciso saber qual é o órgão do Poder Judiciário para onde esse fato deverá ser encaminhado para que haja a solução desse conflito. O nosso primeiro raciocínio, relacionado à natureza da infração ou competência ratione materia, significa que nós vamos verificar se a infração cometida foi uma infração eleitoral, foi uma infração militar ou meramente uma infração comum. Então, nós encontraremos no âmbito da Justiça da União, da Justiça Federal da União, a possibilidade de uma justiça especializada eleitoral, de uma justiça especializada militar e também de uma justiça comum. E encontraremos lá na área dos estados do Distrito Federal, justiça militar, justiça eleitoral e justiça comum. Então, qual é a natureza da infração? Simplesmente saber se trata de um crime militar, de um crime eleitoral ou de uma infração penal que não é nem militar nem eleitoral e, portanto, será denominada de infração penal comum. E mais ainda, se isso está sob a responsabilidade, sob a competência da Justiça da União e, se não estiver, da Justiça dos Estados e do Distrito Federal. Pois bem, lá no âmbito da Justiça Federal da União, que nós podemos também chamar de justiças especializadas da União, nós encontramos a Justiça Militar para julgamento dos crimes militares praticados por membros da Marinha,
do Exército e da Aeronáutica. Nós dissemos nesta ordem, Marinha, Exército e Aeronáutica, pelo conceito histórico. A Marinha, a primeira força armada do Brasil, depois o Exército e, finalmente, a mais recente, a Força Aérea. Se os militares de qualquer dessas organizações cometerem crimes militares, que são crimes militares, aqueles previstos no Código Penal Militar, eles estarão sob julgamento da Justiça Militar da União. Já no campo dos crimes eleitorais, ou seja, aqueles crimes que violam o Código Eleitoral, em regra, quem vai realizar a competência, quem vai ter competência para julgar esses casos, em primeira instância, vão ser os juízes estaduais, isso aí, os juízes dos estados e do Distrito Federal. Até porque as eleições, elas têm, ainda que eleições presidenciais, os aspectos relevantes aplicáveis aos respectivos municípios e estados. No entanto, em competência regulada por matéria originária, que veremos posteriormente, nós teremos a competência atribuída a órgãos da Justiça Eleitoral no âmbito da União. Não havendo crime eleitoral, crime militar, nem crime eleitoral, no âmbito da Justiça Federal, o que restar serão os crimes ou infrações penais comuns, que estão previstos no artigo 102 da Constituição Federal. São aquelas infrações que violam bens, interesses, atividades da União ou de suas autarquias. Então, um exemplo muito comum seria a prática de um crime em detrimento de uma agência do INSS, ou seja, nós teríamos competência da Justiça Comum Federal ou da Justiça Federal da União, tanto faz, que representa exatamente os interesses da União ou de suas autarquias. Num segundo raciocínio, também os crimes militares podem ser praticados por militares no Estado, que não sejam militares da Marinha, Exército ou Aeronáutica. Seriam, então, os crimes praticados por policiais militares ou bombeiros militares, e a competência seria da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal. Os crimes eleitorais, como vimos, serão também de competência da Justiça Comum dos Estados, com atribuições eleitorais. E, finalmente, o que não for da competência da Justiça Militar da União, da competência da Justiça Eleitoral, da competência da Justiça Comum da União, da competência da Justiça Militar ou Eleitoral nos Estados, nós teremos o aspecto residual, ou seja, aquilo que resta, que sobra, será da competência da Justiça Comum dos Estados. E fica aí nossa dica de hoje sobre os primeiros passos de jurisdição e competência. Até a próxima.